Olá, pessoal. Estou aqui com vocês hoje para trabalhar um tema muito importante para a administração pública como um todo, que é a aplicação do processo administrativo disciplinar para os empregados públicos seletistas, ou seja, aqueles empregados que são regidos pela consolidação das leis do trabalho. Existem especificidades no que diz respeito aí à aplicação do poder disciplinar quando existe, por parte destes, violação aos deveres e proibições. Para começar, vamos trabalhar algumas espécies de empregados públicos seletistas que eu acho comumente nos municípios, né? Eu tenho a primeira delas, a mais corriqueira, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate à endemia, né? Cuja a Constituição Federal autoriza a criação de empregos públicos, né? Eles são regidos pela Lei Federal 11.350 de 2006, lá traz os requisitos para ingresso no emprego público, etc., e também traz, né, os nossos casos de demissão dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias. Dentre eles, o acúmulo remunerado de cargos e funções, que é um dogma federal, lá do artigo 37, inciso 16, né? É uma possibilidade de demissão. Se eles estão acumulando um cargo de agente comunitário, um outro cargo público remunerado, eles vão fazer incidir aí o poder disciplinar. Eu vou ter que instaurar o PAD para apurar esse acúmulo irregular. Também a possibilidade de demissão, a falta que incida aí naquele artigo 482 da CLT, que são os casos de demissão por justa causa do seletista. Se ele comete, por exemplo, uma razão de improbidade administrativa, é lá uma das causas de demissão por justa causa, eu tenho que instaurar o processo disciplinar para determinar e dar ampla defesa e contraditório a esse agente comunitário de saúde para ver se ele vai ser culpado ou não, e aí, se for culpado, vai ter o seu vínculo seletista rescindido, aplicando-se a demissão por justa causa. Eu também tenho como uma das causas de demissão do agente comunitário de saúde, aí especificamente para esse, a questão dele não residir na microrregião em que ele concursou. Sim, ainda é causa aí de demissão por justa causa e rescisão unilateral, ele violar esse pré-requisito, essa condição para o emprego público, né? Estaria violando o artigo 6º, inciso 1 da Lei Federal 11.350, e nesse caso também tem que instaurar o PAD. É claro, hoje as cortes trabalhistas já têm aí mitigado um pouco essa demissão, essa dispensa aí do nosso agente comunitário de saúde, ou seja, existe uma defesa para essa causa, mas você, poder público, tem que instaurar o processo disciplinar. Passando essa espécie, eu encontro ainda aí um conjunto maior de empregados públicos no nosso poder público, né? São aqueles empregos públicos criados naquele período ali de 5 de junho de 1998 a 7 de março de 2008, que teve aí a nossa emenda constitucional 19 de 98, que alterou lá o artigo 39 caput, teve aí subjúdice para uma ADIM, né? A ADIM número 2135-4. Então, nesse período que eu relacionei, foi possível ao poder público criar empregos públicos, e não só cargos públicos estatutários. O que é estatutário tem a aplicação do regime jurídico, né? O estatuto dos servidores, não é o caso aqui. Eu vou ter contra esses empregos públicos criados, em desfavor desses, eu vou ter sim um processo disciplinar seletista. Tá? Então existem muitas espécies. Santa Catarina, São Paulo são estados onde eu encontro muitos desses empregos públicos criados nesse período que eu relacionei. Então olha a importância do tema aí, tá? Eu ainda posso falar aqui de uma terceira espécie que eu encontro vez por outra, essa é menor número, né? Os empregos públicos aí que são aqueles seletistas estabilizados. Lá no finalzinho da Constituição Federal, ela disse, 5 anos para trás da promulgação da Constituição, eu dou estabilidade aí para esses seletistas que já estão no poder público. Então, são os seletistas estabilizados. Como é que eu vou tratar de demissão desses? PAD seletista. Feita essa introdução importante para você, comissão, né, você, gestor, se concentrar em quem eu estou apurando, são esses 3 grupos mais ou menos aí, né, eu vou passar para o PAD. E o PAD não vai ter muita diferença. Por quê? Porque normalmente os municípios não têm lei específica para a aplicação do PAD seletista, que eu chamo aqui de uma forma didática. Não, eu tenho a norma estatutária que prevê lá o PAD, o processo administrativo disciplinar, para os efetivos. Para o seletista eu não tenho uma lei específica, são raros municípios que se organizaram para isso, né? Como é que eu faço então se não tenho lei específica? Uma sugestão, uma orientação do IGAN sempre com segurança para amparar com o mínimo de legalidade o procedimento da comissão é a portaria instaurando o PAD. No que instaurar o PAD, a portaria lá pelo seu artigo 2º e 3º vai dizer: aplicam-se as normas subsidiárias procedimentais do processo disciplinar estatutário para o processo seletista no que não contrariar.
Por que eu digo no que não contrariar? Porque lá pelo artigo 3º, 4º dessa mesma portaria, eu vou ter que dizer que as penalidades a ser aplicada para esse seletista são aquelas previstas aonde? Na CLT. Então eu vou prever a demissão, ela será por justa causa do 482 da CLT. A suspensão, eu não vou buscar lá no nosso estatuto dos servidores, não. A suspensão eu vou buscar na CLT e os requisitos de uma suspensão da CLT. Cuidado, então. A advertência. A advertência, eu não vou poder buscar a advertência lá aplicada para os efetivos. Não, eu vou ter que buscar a advertência que será aplicada para a CLT. Se eu não observar esse formato mínimo que o IGAN tanto orienta aqui, qual é o grande risco? É ver aquele processo anulado pelo advogado do nosso seletista indiciado. Então, para evitar um risco de nulidade, tomem cuidado com a portaria e como vocês irão manejá-la. Esse é um primeiro passo. Ultrapassado esse viés, veja bem, a portaria é aquele momento da instauração. O processo disciplinar seletista ele vai ser trifásico, como é o processo disciplinar estatutário. Trifásico porque eu vou ter o momento da instauração, que é esse da portaria, e olha, é dever da comissão sim averiguar a portaria, o cumprimento dos requisitos dela. Já me questionaram, da minha competência do presidente, isso não tem que vir já correto pela Secretaria de Governo? Não, não, não. Se passou pela Secretaria de Governo, é seu dever sim apurar a legalidade, os requisitos formais de uma portaria. Esse é o primeiro momento do nosso processo trifásico, instauração. O segundo momento que você vai perquirir aí é aquele momento de conteúdo, né? É o inquérito administrativo do processo disciplinar seletista. Eu vou chamar testemunhas, eu vou primeiro ouvir o indiciado empregado público seletista, né? Eu vou chamar informantes, eu vou chamar convidados, secretário de pasta, diretor, chefe. Esse é o momento que eu vou fazer todo o meu conteúdo probatório. Posso requerer perícia? Posso. Veja bem, todos os atos que eu enumerei aqui, normalmente onde é que eu encontro ele? Normas procedimentais do PAD estatutário. Por isso que a portaria, ela tem que indicar, não existindo lei local disciplinando o processo administrativo disciplinar seletista, ela tem que indicar um parâmetro de legalidade mínimo, aplicando subsidiariamente as normas do PAD estatutário, no que couber. Então, feito o conteúdo probatório, que é a segunda fase, eu vou avançar pelo último conteúdo, que é o julgamento. O julgamento vai ser o quê? A comissão expediu o relatório indicando, olha, opinando pela inocência do empregado público ou pela aplicação de demissão por justa causa, com base no 482 da CLT, sempre frisando, esse relatório vai seguir o mesmo caminho do estatutário, ele vai para o gestor. Se é o prefeito, executivo. Se é a Câmara, vai ser o vereador-presidente. Se for uma autarquia, o diretor-presidente da autarquia, ou o presidente da fundação pública, ou do consórcio público municipal, que eu posso ter um consórcio público municipal que também é seletista, o quadro, por que não? Né? Então, esse relatório segue para o gestor. O gestor é que vai homologar o relatório, vai divergir do relatório, sempre motivadamente. Certo, pessoal? Passamos pela fase trifásica, normalmente eu tenho a possibilidade de um recurso de revisão, e aí é o interessante de que os municípios comecem a se preparar para ter uma lei específica, para dar esse momento de revisão, a última rácio aí, para que o advogado do empregado público tente reverter esse placar, se for desfavorável, certo? Então, teria normalmente contemplada a ampla defesa e contraditória num recurso de revisão. Essas bases que eu te passei são os fundamentos primordiais de um processo administrativo disciplinar seletista regular. Então, com base na legalidade e com base num rito mínimo para que você possa seguir. Para as demais dúvidas, procure o IGAN, trabalhe conosco, consulte a consultoria de pessoal do IGAN, por mim, Daniel, pela Tatiana, minha colega, estamos à sua disposição. Obrigado.